Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula e seja muito bem-vindo ao nosso podcast Direito em Podcast. Esse podcast feito diretamente do estúdio da Vox Mais, aqui em Santarém, para a gente falar sobre os melhores assuntos da área jurídica. E aqui comigo está hoje a doutora Joacimar Matos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Doutora, a senhora hoje está na vice-presidência, da CDDA, que é a Comissão de Defesa de Direitos dos Animais. A senhora conta pra gente um pouco como que a senhora entrou nesse mundo do direito, por favor. Na verdade, eu sempre fui uma criança muito argumentativa, sempre eu contestava, tudo eu contestava e a minha mãe sempre dizia, você contesta tudo que a gente fala, você está contestando. Então as coisas foram fluindo naturalmente na minha vida mesmo. Eu comecei a fazer medicina, vestibular de medicina, não passei em direito, depois eu passei em medicina, mas gostei de direito e fiquei em direito. Muito boa essa escolha. Eu acho que o meu perfil, como ela disse, como eu contestava muito, eu acho que era muito meu perfil de direito mesmo. Muito boa essa escolha, doutora. Então, assim, no mês que eu passei para direito, fiquei cursando um ano, e foi o ano que eu depois passei para medicina, primeira e segunda fase, e eu disse, não, eu estou gostando de direito, vou ficar aqui mesmo. E eu gostei de atuação, comecei a estagiar desde o primeiro ano de faculdade, não esperei chegar no terceiro, quarto, quinto ano, comecei a estagiar bem cedo, né? Na área de bancária, nos bancos, no TRT, no Ministério Público em Belém, que eu estudar na UNAM em Belém. E nas repartições públicas, no TRT, Ministério Público, onde mais eu estagiei lá? Na Caixa Econômica Federal, no setor de contratos habitacionais. Então eu tenho uma vasta gama de experiência já muito cedo. E na advocacia eu comecei a trabalhar em direito militar, em todas as áreas, tanto previdenciária, direito de família, consumidor, todas as áreas, clínico geral mesmo. E me especializei em direito público, que envolve todas as áreas, e direito previdenciário. Então, assim, eu tenho uma boa experiência mesmo na área da advocacia. Doutora, e como que a senhora teve seus olhos virados para a CDDA? Na realidade, quando eu comecei a cuidar de uma canela que eu dei de presente para minha mãe, que ela estava com depressão, e eu dei uma canelinha de presente para ela, resolveu o problema dela e é a melhor amiga dela. Só dorme com ela, acorda com ela, onde ela vai, anda com ela. Inclusive, já até salvou ela em algumas situações de saúde. Meu Deus, então, eles têm esse dorme, instinto, né? Dorme com ela no chão lá da cama dela, quando ela passa mal, ela me chama no meu quarto. Então, assim, eu comecei a perceber que o animal não é só um animal irracional, ele tem uma sensibilidade com o ser humano devido a essa proximidade, né? Então, eu entrei. Depois eu vi muito maus tratos na cidade, eu achei um absurdo isso. E eu decidi abordar essa causa, que são os pequenos vulneráveis, que ninguém aqui, a sociedade não olha. Entendeu? É animal, deixa pra lá, não tem importância. Mas tem muita importância, sim, inclusive, uma grande atuação dos animais na polícia militar em encontrar desaparecidos, grande quantidade de drogas. Então, tudo isso, o animal ele faz parte da nossa vida cotidiana, entendeu? Até pela própria sensibilidade deles. Inclusive, tem casos, se for ver reportagens noticiários, de cães que conseguem detectar vazamento de gás nas ruas, conseguiu salvar um bairro inteiro, uma cidade do interior de São Paulo, que salva vidas, consegue identificar crianças dentro do mato desaparecida. Então, assim, eles fazem parte das nossas vidas e merecem também dignidade como nós, seres humanos. Então, é devido a essa sensibilidade do comportamento animal que me suscitou a entrar na comissão. Não, eu vou defender eles porque ninguém olha para eles, entendeu? Apesar de todos os problemas, ainda assim a sociedade não é muito solidária com eles, entendeu? Doutora, como é a atuação da CDDA? O que o cidadão ele precisa entender sobre a atuação dessa comissão para a sociedade? Certo. A comissão ela foi fundada em 2016 no OAB daqui, né? E a comissão ela tem essa parte de acompanhamento das denúncias da sociedade, com integrantes da sociedade civil também. Qualquer pessoa, qualquer classe pode ir lá acionar a comissão. Os advogados estão prestos a esclarecer dúvidas de como deve proceder perante as repartições públicas, aos órgãos competentes. A gente acompanha os processos, vê do que se trata, os animais, quem são os donos. Se gerar processo, a gente acompanha e a gente cobra junto às repartições também. A gente também faz eventos junto com os PETs, com as clínicas veterinárias nos eventos, e faz as palestras contra os direitos dos animais, maus tratos, nesses eventos.
Fazemos também a caminhada, o Abril Laranja, com as palestras, com os órgãos competentes, com a SEMA, a Polícia Civil, os órgãos competentes para dar essas palestras no órgão, com os estudantes de direito, a sociedade civil também, quem quiser participar. Nós temos também, nós vamos atuar agora nas palestras nas escolas, na parte de educação dos direitos dos animais, com as crianças. Nós também estamos agendando nas associações de bairros para conversar com os moradores, onde tem altos índices de incidência de maus-tratos nos bairros periféricos em relação aos maus-tratos aos animais, principalmente aos cachorros de rua. Doutora, a comissão, hoje dentro do direito civil, né, a gente tem a questão de que o ser humano é o sujeito de direito, né? Sim. E o animal, ele ainda é tratado, visto como um objeto. Esse ano já mudou a legislação civil, já foi incluída, ela não é mais considerada uma coisa, o animal não é mais uma coisa, já é um sujeito de direitos. Inclusive, tem um decreto de 1934, que eles têm capacidade processual de atuar em juízo por seus representantes, que é o Ministério Público, os representantes legais, que são os tutores, ou os organismos de proteção animal, que podem representar eles em juízo. Isso existe desde 1934, mas assim, não é conhecimento, não é de conhecimento do povo. Que o animal já tem essa capacidade postulatória. Justamente porque no Código Civil ele é considerado coisa, mas hoje em dia não, ele é de direitos sujeitos, já tem direitos, tem dignidade animal. Como é que a gente consegue entender essa dignidade animal? Como que a pessoa que está do outro lado, ela consegue ver essa situação? Assim, pra gente que é operador, a gente entende, mas... Sim, por exemplo, o sofrimento do animal. Alguns animais conseguem falar. Se for ver alguns vídeos na internet, você consegue ver um animal falar, eu te amo, fala, o tutor ensinando, ele consegue falar algumas palavras. Mas ele tem entendimento, apesar de ser um cachorro irracional, ele tem entendimento justamente por causa dessa proximidade de convivência com o ser humano. Ele sofre, ele sente, ele chora, ele sente o perigo que o ser humano pode correr, o outro cachorro, ele protege o outro cachorro, ele protege o ser humano. Então, o ser humano percebendo o comportamento daquele animal em estado de sofrimento, maus tratos, aquele próprio ser humano, ou vizinho, ou até um estranho que passa na rua e veja um animal sendo maltratado, ele pode acionar a justiça em juízo por aquele cachorro, através ou da comissão da OAB, ou do Ministério Público, ou de uma ONG, de uma proteção de animais, para entrar em juízo a favor daquele cachorro. Aí pode pedir danos morais, até pensão para cuidar do tratamento. Às vezes o cachorro fica aleijado, um acidente de carro. Se conseguir identificar também o agressor, porque ainda tem essa dificuldade. Porque tem muitos índices agora, hoje em dia, são os animais de rua que estão sofrendo muito maus tratos. A gente não consegue identificar o agressor. Se alguém identificar de rua, um vizinho ou um morador, até alguém que passa na rua, consiga identificar, que denuncie para poder cobrar tutela jurídica em juízo. Doutora, como a gente efetiva essa proteção do animal? No caso, principalmente eu acho que dos nossos animais. Eu digo nossos porque eu também sou mãe de pet, né? Certo. Eu sou de 4 gatos e 2 cachorros. Nossa. Então, como é que a gente consegue efetivar a proteção dos nossos bichos? São cuidados diários, que é inerente assim como o ser humano tem o seu direito à vida, à saúde, à liberdade, o animal também tem. Ele está protegido na Constituição Federal, assim como nós seres humanos, no artigo 225, inciso 6 e 7. O direito à vida, à liberdade, à proteção, à tutela jurídica, ao tratamento médico, saúde, que é o uso veterinário. São esses cuidados diários que o mesmo ser humano tem, o animal também tem. Como funciona a proteção contra, no caso, os maus tratos principalmente, mas a proteção desses animais de rua? Santarém, eu acho que está num período que a gente está vendo um boom de animais de rua, né? Principalmente cachorros e cachorros muito debilitados. Gatos, pelo menos ali na região onde eu moro, a gente vê bastante, mas não é em todo lugar que a gente vê, mas principalmente cachorros. Como a gente consegue olhar para esse animal de rua? Às vezes a pessoa não tem condições financeiras de cuidar, mas quer, entendeu? A gente pede, então, essa orientação que a gente tem que buscar na comissão e perante as ONGs, pedir essa orientação. O que eu faço?
olha, você consegue ter um lar temporário? Você consegue levar para sua casa, pode ter um lar temporário, a gente te dá aquela assistência material que você precisa até de conseguir um tutor, um adotante para esse cão. Se a pessoa tiver essa solidariedade, essa sensibilidade de poder ter esse lar temporário para esses cães, seria ótimo. Porque a maioria não quer ter muita essa responsabilidade, porque realmente gasta com dinheiro, com remédios. E a prefeitura ela tem um setor lá da próprio que eles dão essas vacinas. Às vezes a população não sabe, tem um cachorro doente em casa, mas não sabe. É só levar na prefeitura que tem um local lá que faz essas medicações, faz o atendimento médico para esses pets. Como que tem... Deixa eu reformular essa pergunta, calma. Como que a legislação brasileira ela consegue ver hoje o animal? Quais são as leis que dispõem sobre os direitos dos animais? A gente ressalta muito os maus tratos, né? Sim. Sempre a gente trabalha muito a questão da prevenção e do combate aos maus tratos. Mas existem outras legislações? Por exemplo, a senhora trouxe uma legislação que eu também não conhecia, que era em relação à postulação em juízo. Isso. Então, quais são as outras legislações que a gente tem hoje que a senhora acha importante serem ressaltadas? Certo. Isso vai depender da categoria de cada animal, né? No caso dos animais silvestres, tem uma legislação própria, até trouxe aqui. Tem a lei de proteção à fauna, que é a Lei Federal 5197 de 67, né? E tem no Código Penal o artigo 164, que é o introdução ao abandono de animais em propriedade alheia. Olha, eu também não sabia, mas a gente pesquisa, a gente vai procurando muitas legislações que a gente não conhece. E tem a lei sanção, que é atual, que é a 14.064, que aumentou na lei de crimes ambientais, incluiu esse artigo relacionado a cães e gatos, que não tinha na legislação ambiental, só tinha de forma genérica, os animais, né? Mas agora incluíram cães e gatos, aumentando a pena de 2 a 5 anos, mais multa e a perda da guarda do animal. Doutora, a gente fala muito, e até eu mesmo estava falando com a senhora muito, em relação a cães e gatos, porque eu acho que é o que a maioria tem hoje nos seus lares, né? Mas essas legislações se aplicam também para outros animais que não sejam esses domésticos que a gente está acostumado a ver, ou... Sim, como eu te falei, tem os animais de proteção à fauna e flora e os silvestres. Tem uns que dizem, mas aí eu peguei um animal silvestre e nós trouxemos para cá, estamos criando, ou algum competente está criando, por que não devolve para a natureza? Porque aí tem que ver a situação de cada caso. Às vezes é um animal de extinção, não pode voltar, aí tem que ficar ali naquele reservatório para fazer a procriação, aí não pode ser devolvido. Alguns são devolvidos devido à poluição dos rios, eles pegam para fazer o tratamento, depois devolvem. Então, essas peculiaridades têm que ser analisadas. Entendi. Muito se questiona hoje, pelo menos eu vejo muito quando a gente fala sobre animais, né, que a gente tem sobre o nosso cuidado, a questão da compra do animal. Isso. Principalmente em cachorros, né? Eu acho que o pessoal já deve também ter visto no Instagram, eu não lembro se era a Luísa Mel. Mas tinha alguém que sentava e falava, quanto vale o seu melhor amigo, né? Você é contra ou é a favor da compra dos cachorros? E as pessoas citam muito cachorro, né? Sim. Como a senhora, enquanto vice-presidente da CDDA, enquanto defensora da pauta, enxerga essa situação da compra e venda desses animais, principalmente os domésticos, né? Os silvestres, eu acho que é uma questão ainda mais peculiar, exatamente, isso. Porque a gente aí já entra em uma situação de um animal que não está realmente ali no seu habitat, né? Isso. Já foi retirado, já foi... já entra a discussão de que já não seria um maltrato ele estar com a pessoa e não no seu habitat, mas como a senhora enxerga essa questão sendo uma defensora dos direitos dos animais? Sim, antigamente, vamos ao início, né? Era normal a venda de animais. Muitos compravam, tudo bem, porque não tinha essa conscientização de adoção de animais de rua como tem hoje. Eles eram, como se diz assim, excluídos. Vamos chamar assim, os caramelos excluídos. E hoje a mídia, ela tá, inclusive tem muita propaganda de caramelo no meu Facebook. A gente está tentando fazer essa inclusão, porque eles também são sencientes, né? Independente de marca. E, na verdade, antes era vendido esses cachorros, era normal, ninguém contestava, entendeu? Mas depois que veio essas coisas de adoção, de lar de abrigo, aí começaram essa polêmica. Poxa, se pode adotar, por que vender?
Acho que animal também é um ser vivo, como se fosse um ser humano, é um convívio nosso no dia a dia, não tem por que vender. Você vende ser humano? Não. Você vai vender animal. Então, depois que eu comecei a ter essas polêmicas, depois que eu entrei a atuar na área animal, eu comecei a ver essas polêmicas realmente que hoje, atualmente, eu sou contra a venda. Entendeu? Se você pode adotar, adote, mas a venda não é possível. Eu não vejo de bons olhos. Entendi. E em relação a realmente a proteção contra os maus tratos, né? Como a gente consegue fazer esse acompanhamento? Como a gente consegue mostrar para a sociedade aquilo que diz a legislação? O que seriam considerados os maus tratos, por exemplo? Maus tratos, mutilações, deixar o cachorro amarrado por muito tempo, no sol, na chuva, sem alimentação, sem acompanhamento veterinário, quando bate muito no animal, entendeu? E hoje em dia, aqui na realidade de Santarém, está havendo muitos casos de estupro de animais, de cachorros de rua. Isso é um absurdo, entendeu? A gente não consegue localizar esses infratores. A gente, por mais que tenha câmeras de segurança, a gente não consegue, a gente faz muitas escondidas. Esses cachorros. Então, se for ver os filmes, as coisas que fazem com o cachorro, é horrível. Eu não tenho muito... É horrível, é horrível. É uma falta de respeito realmente imensa. Como que a pessoa consegue denunciar a prática desses crimes? Normalmente a pessoa não quer denunciar porque tem medo, né? Então, possivelmente fazer a denúncia anônima, entendeu? Através dos órgãos competentes, na OAB, na SEMA, no 35º BPM, que é a Polícia Ambiental, fazer esse tipo de denúncia, entendeu? Não quer aparecer, mas faça a denúncia, faça a sua parte. Como é o trabalho? Eu não sei se a senhora tem esse conhecimento, mas eu vou perguntar no caso da atuação das ONGs. Né? A gente tem, eu cito muito a Lar do Amor, que é a que eu mais... que é a que eu mais conheço, né? Mas eu sei que tem a União Animal também, e eu não sei se tem, mas eu pego muito essas duas porque são as que eu conheço. Como é que funciona o trabalho das ONGs? Como a gente pode acessá-las? Elas têm como dar esse suporte para o animal? Como é que funciona? Assim, logo eu estava querendo pegar um animal também que está em maus trato em casa, né? Mas a outra cachorrinha assim ia mal briga. Aí eu consegui uma outra pessoa para esse cachorro de maus trato. Aí eu conversei com a ONG. Esse foi o meu primeiro contato com eles. Como é que eu faço para dar um suporte para esse cachorro? Não sei o que. Olha, a gente deixa lá ração, a gente verifica alguém que possa levar o transporte para dar as vacinações e fazer o acompanhamento na casa do lar temporário. Às vezes as pessoas têm boa vontade de ficar com o cachorro, mas não têm condições financeiras de dar comida, de dar vacinação, de ter transporte para levar no médico, veterinário, entendeu? Inclusive, essa casa do lado temporário que eu consegui foi de uma senhora muito humildezinha lá do Alvorada. Eu quero, mas não tenho condições. Aí eu liguei para uma e ela, não, vamos dar suporte, vamos levar ração, veterinário, tudinho, até a gente conseguiu um lar definitivo para esse cachorro. Então, as pessoas até têm boa vontade, mas não têm condições financeiras de cuidar. E é caro, né, doutora, com a gente cuidar de um bichinho. Por mais que seja só um, é caro. Eu tiro por mim porque, como eu falei, lá em casa são muitos pets. Sim. E eu dou uma sorte de ter pet com problemas de saúde. É caro, é muito caro. Às vezes é 1.500 o remédio. Eu tenho... A última que eu resgatei, que foi a Pitaia, ela era uma filhotinha. Eu acho que ela não devia nem ter 2 meses. Ela passou um tempinho com a gente e ela faleceu doente. Foi um negócio que eu não soube nem explicar a dor que eu senti com a perda da Pitaia. E até hoje, tem horas assim que eu chego em casa e parece que ela vai pular assim em mim. Que ela andava meio pulando assim, sabe? E eu lembro também o valor, né? A gente precisa falar disso. Você cuidar de um animal é caro. Sim. E eu lembro dela porque foi o mais recente, né? Que era um alto custo. E até você encontrar um veterinário que você confie, que trabalhe. Sim. Graças a Deus eu dei a sorte de logo que eu peguei a minha primeira gatinha, que é a Leia, ela veio também cheia de problemas, com problema de pele, principalmente, alergia. Então lá em casa é um negócio complicado com alergia. Todos os meus gatos têm alergia, todos os meus cachorros têm alergia. Passando produto, passando água para tirar para eles não terem alergia. Mas a gente deu a sorte de logo com ela encontrar já uma veterinária, que é a doutora Andressa, inclusive, eu recomendo demais ela.
que dá toda a atenção necessária, que é uma boa profissional, que é uma excelente profissional para cuidar dos bichos. Né? Então, eu não tenho que reclamar da atuação, mas eu também já ouvi relatos de colegas minhas que falaram que, nossa, foi tentar ajudar um animal e a veterinária, a clínica que ela encontrou, não deu o mínimo suporte. Então, a gente tem que lembrar que é caro você cuidar de um animal, né? Muito caro. Então, quando a gente quer o animal, mas a gente não tem condições de ter o animal, o que a senhora recomendaria para essa pessoa? Porque às vezes a gente tem a boa vontade, mas não tem as condições. É como eu falei, busque apoio. Busca o apoio. Tem ONGs que dão esse suporte. Olha, a gente vai anunciar, mandar foto do cachorro, a gente vai anunciar na internet para pedir ração, medicamentos. Às vezes são cachorros que estão em situação muito crítica e precisam de uma cirurgia, a cirurgia é 20 mil, 15 mil, 5 mil. Aí tem que fazer feijoada, tem que pedir Pix na internet. Então, as ONGs elas ajudam muito nesse sentido, de pedir arrecadação de recursos para fazer cirurgia nesse cachorro, para conseguir arrecadação de ração, para dar para esse cachorro. Então, quem não tiver condição de ficar definitivamente com o cachorro, mas tem boa vontade de querer cuidar, pelo menos, porque tá doente, alguma coisa, peça apoio dessas ONGs de conseguir essas doações para cuidar desse cachorro, nem que seja temporariamente. E se quiser ficar definitivo, fica logo, né? Doutora, como que a gente... Como é que eu posso formular essa pergunta? Calma. Tá. Como que a gente consegue identificar o animal que está sendo vítima de maus tratos? A gente tem que observar bastante o comportamento dele, porque tem as mutilações que são logo de imediato, não tem como você dizer que não é, entendeu? Às vezes, quando o cachorro rejeita muito o ser humano, ou se encolhe, se rejeita muito, é porque deve ter sido muito maltratado. Fica assim um cachorro violento, não quer aproximação com nenhum ser humano. Vê que tá muito magro, tapa banda. Tem que ver o comportamento do cachorro para verificar os maus tratos mesmo, entendeu? Atualmente a gente tem visto uma crescente na proteção dos animais. Sim. Né? E eu acho que 2 casos muito emblemáticos que a gente teve. O mais recente foi a questão das enchentes. Sim. Né, em que muitas equipes se mobilizaram para resgatar exclusivamente os animais. Né, e montaram abrigos com voluntários que estavam, enfim, e inclusive algumas pessoas até receberam críticas porque alguns animais estavam sendo adotados e como é que fica a família que deixou o animal? Mas por que deixou o animal? E o animal ele faz já parte do nosso cotidiano, né, como se fosse um filho e um parente, né? Sim. Mas como a senhora enxerga essa mobilização que está crescendo em prol da defesa dos animais? Tem que aumentar ainda mais, tem que somar. Todo mundo tem que participar, porque eles fazem parte do nosso meio ambiente, né? Ele é um cachorro próximo, é um ser humaninho, que a gente chama. É o nosso amigo próximo que está ali, às vezes ele protege a gente, entendeu? Eu me lembro só uma situação, o cachorro do vizinho, né? Eu estava vindo passeando na praça com a minha poodle. Aí vinha 5 caramelos atrás da minha poodle. E eles correram atrás de mim, eu saí correndo da praça. Aí o cachorro do vizinho veio e pôs os 4 cachorros para correr, porque estavam para cima de mim, por causa da minha poodle. Pra te ver, o cachorro do vizinho me protegeu. Os 4 cachorros que estavam correndo atrás de mim. Então, eu tô dizendo assim, eles fazem parte do nosso ambiente. Indiretamente, eles te protegem. Sem tu perceber, mas eles te protegem. Então, é uma questão de humanidade que você tem que no teu próximo, assim como tem com o ser humano, com o animal também. E a outra situação foi a situação do Joca, né? A gente estava até conversando em relação a isso antes de começarmos a gravação, né? Foi uma situação que, enfim, virou realmente uma notícia e trouxe à tona a questão do transporte dos animais nas viagens, né? Os transportes desses animais, as condições que o animal é transportado, o cuidado que se deve ter ao transportar um animal, né? Como que a senhora analisa essa situação do ponto de vista legal, né? Obviamente. Legal, olha, eu vou pelos 2 lados, né? Eu já sou contra o transporte de animal em bagageiro. Eu acho assim que fica, por mais que tenha, eles mostraram na TV como é acondicionado com o cachorro, ele é preparado psicologicamente. Mas mesmo assim, aquele ambiente ali é sufocante para um cachorro, dá uma parada de cardiorrespiratória, fica sufocado, tipo, estivesse numa caixa fechada, né? Então, assim, eu já sou contra transporte de cachorro
em bagageiro, que eu acho que não é seguro, por mais que tenha um local adequado, mas para mim não é seguro. Na minha opinião, como ser humano, como advogado, porque eu já vi. Eu já peguei até um caso desse, e na maioria das vezes não, porque as pessoas não contam, né? Porque é muito, muito chocante, né? O cachorro desapareceu, ninguém encontrou. No meu caso que eu peguei, o cachorro desapareceu, não encontraram. Então, entrei judicialmente, tudinho, a dona era muito apegada, ficou com problemas psicológicos, entendeu? Então, assim, era um cão, assim, amigo mesmo de companheiro, entendeu? Então, assim, eu já sou contra. Eu acho que, inclusive, tem companhias aéreas que já estão adotando viagens dos donos com seus pets dentro dos bagageiros. E eles se comportam direitinho. Se for ver, eles se comportam direitinho lá no bagageiro, entendeu? Tem que ver as peculiaridades da situação. A lei sempre foi o lugar de cachorro junto dos bagageiros no local adequado. Sempre foi assim no Brasil, sempre. Mas eu, como jurídica hoje, atualmente, devido às várias ocorrências que estão ocorrendo, morte de pets, tem que mudar essa legislação. Tem que ter o acompanhamento do tutor do lado do cachorro, entendeu? E cachorros e gatos também, sim, né? Que cachorros e gatos, animais, isso. Inclusive, mudando um pouquinho até de viés também, realmente, de transporte. Tem uma ação no STF que está em polêmica também, transporte de gados para venda no exterior, que eles vão vivos, são embarcados vivos e transportados vivos no Oceano Atlântico. Precisa atravessar o Oceano Atlântico, os gados, tudo vivo. Aí vão em péssimas condições, higienização. Aí tá essa polêmica de não ser transportado mais vivo, os gatos para exportação, né? E brigas de rinha de galo é proibido, essas brigas de cachorro. Lá no Rio Grande do Sul tá uma polêmica de rinhas de cachorro, né? Aí outras coisas, não vou nem falar que é horrível. Aí no final, quem perdia, não sei o que, ainda fritava o cachorro. Então, assim, então isso tá sendo tudo proibido, entendeu? Essas rinhas de cachorro, rinhas de galo, vaquejada, que acho que é maus tratos aos animais também. A gente tem, a senhora falou da vaquejada, né? E aí sempre tem aquela situação, né? Das críticas que sofrem, né? As decisões do STF e dentre outros, decisões de outros tribunais, porque existem situações que mexem também muito com a cultura de um povo, né? No caso de vaquejadas, rodeios, nós temos muito a questão cultural de um povo, né? E também temos, por exemplo, também o exemplo também já é uma decisão antiga da questão do sacrifício de animais em cultos, né? Que também mexe com a cultura de um povo, né? E ao mesmo tempo a gente tem a proteção daquele animal que, por mais que seja um ser que a gente considere irracional, né? Ele sente, ele sofre, e nós temos as pessoas que defendem, que é o caso da questão do animal como um sujeito de direitos, ou seja, em outros termos, uma equiparação, né, ao ser humano na hora de exercer o direito à vida, à liberdade, à saúde, e por aí vai. Eu acho que é uma linha muito tênue ali, né? É muito complexa. É muito difícil de ser analisado. Tem que ver o contexto de tudo. Vamos supor, né, você falou aí dos animais para culto religioso. Lá no Oriente, eles sacrificam a ovelha, não sei, mas eles criam uma ovelha específica para aquele ritual. É diferente de roubar o cachorro do vizinho ou o gato do vizinho para fazer um sacrifício, um culto. Assim, tu tem que ver o contexto da situação que ocorreu. Uma coisa é tu preparar um animal só para aquela situação, aquele culto religioso. Uma coisa é tu roubar o animal do vizinho, furtar para aquele culto religioso. Aí entra em conflito, então... Não é assim. Eu olho, puxa, esse animal tá no jeito para fazer um culto, para pegar ele. Rouba do vizinho e faz. Então, isso para mim não é legal. É legal isso. Apesar de ser constitucional, mas tu tem que ver que nesses rituais eles preparam um animal específico para aquilo. Para aquele tipo de ritual. Entendeu? Outra coisa é diferente do roubar do vizinho e fazer isso. E aquilo, mais aquilo. E também a questão das rinhas, né, dos bichos. Tem a questão dos galos, dos cachorros. E quando a gente fala de direito dos animais, é sempre bom ressaltar, abrindo parênteses para quem está acompanhando a gente acaba sempre destacando muito o cachorro e o gato. Porque são os animais que estão conosco e que mais sofrem nesse aspecto, né? Mas temos todos os outros animais
silvestres, não domésticos, que também caem sobre eles, né, recaem sobre eles as legislações de proteção animais e ambientais. Sim. Tem uma coisa interessante que eu estava até vendo outro dia, que é em relação aos muçulmanos, né? Uhum. Eu tenho meu avô era libanês, e eu acabo, enfim, temos curiosidade. E temos as influenciadoras que hoje mostram muito, né, como é que é, e tem o abate, como é que era o nome? Halal. Eu não sei falar, desculpa, gente, meu árabe não funciona. Mas uma coisa que colocou, que me chamou a atenção também para essa pauta de direitos dos animais, é a questão do não sofrimento animal. E eu achei isso uma questão muito interessante, porque não é porque você cria o animal, no caso o gado, né? Certo. Para o abate, que você vai fazê-lo sofrer de uma forma cruel, de uma forma violenta, na hora do abate. Uhum. E eu achei esse ponto muito, muito interessante, porque pelo menos até então eu não conhecia essa perspectiva. Sim. De criação, de cuidado de gado. Sim, tem até um precedente do STF polêmico, acho que está parado suspenso em análise também dessa situação, que diz que, no caso assim, que não podem abater as vacas prenhas, tem que primeiro ela ter o filhote, amamentar, passar aquela fase da amamentação para depois fazer o abate. Tem essa polêmica também que estão analisando para não abaterem as vacas na época da prenha. Uhum. E também, em relação a isso aí, estou analisando também uma outra forma de abater o gado sem sofrer. Através, um outro procedimento, eu não estou lembrado agora, mas tem também uma ação judicial nesse sentido, para não fazer mais um abatimento com o intuito de sofrer, do sofrimento do animal. E também, doutora, atualmente a gente vê muito a questão das clínicas dos pets, né? Isso. E vemos também casos em que os animais, eles acabam falecendo na clínica por algum descuido do profissional. Temos na legislação alguma questão, alguma situação que puna esses profissionais ou que coloque sobre eles algumas observações que são necessárias na hora do atendimento animal ou não? Certo. É o Código de Defesa do Consumidor. O direito animal, como agora está em voga, esses problemas com animais, ele não tem uma legislação própria no Código Penal, só tem de crimes ambientais que é amplo, né? Então envolve todos os animais, então eles foram alocados para lá, mas não tem uma legislação própria para cães e gatos, entendeu? Animais domésticos. Tem na legislação ambiental. Eles avocaram porque faz parte do meio ambiente do ser humano. E tem a parte do Código de Defesa do Consumidor, que é a prestação de serviços, que é danos materiais e morais do cachorro e dos donos dos pets, que pode ajuizar contra a clínica e contra o profissional. Danos morais e materiais para os tutores e no caso do pet, no caso do falecimento, cabe danos morais e materiais pelo sofrimento, porque vai fazer falta para aquela família. A quem é dono do pet sabe o distúrbio psicológico que causa na perda daquele animal. Acaba se danos morais. E os materiais, se estiverem gastos, se sobreviver, tiver consequências, sequelas de saúde, a clínica tem que custear esse tratamento até o final, se for permanente. Entendeu? Entendi. Voltando um pouco para a parte... Além da sanção penal também, né? A senhora falou da questão dos crimes ambientais e nós vivemos na região amazônica, né? E voltando um pouco para essa parte dos animais silvestres, ainda temos muita questão do contrabando na região com relação a esses animais. Como funciona? A senhora tem algum acompanhamento nesse caso? A gente teve muito antes da pandemia, né? Relacionados a peixe-bois, a pássaros, a peixes, aquilônios e que mais? Paradas, periquitos, bastante. E aí a presidente da comissão na época, ela fazia acompanhamento junto com o IBAMA, junto com todos os procedimentos em loco dessa situação, fez o acompanhamento. Hoje em dia acredito que tenha, não sei porque não publicam muito, não sei se é porque tem alguma coisa que envolva organização criminosa e que tenha que ser sigiloso esse tipo de procedimento, porque normalmente a gente coloca sob sigilo na Polícia Federal, né, nos órgãos competentes. Mas eu não sei porque não estão mais divulgando. Antes divulgavam bastante, mas hoje estão fazendo sigilosos esses procedimentos. Cabe como se diz, os meios de comunicação ir lá e fuçar, né, para saber, olha, o que está acontecendo.
Quem são os órgãos competentes, doutora, na hora de fazer essa fiscalização em relação ao direito dos animais? Tá, depende da área de atuação. Se for Silvestres, tem que ser a Polícia Federal, né? E a nível estadual e municipal, a SEMA, e a Secretaria de Meio Ambiente daqui da Prefeitura. Uhum. E acionar de imediato a Polícia Militar, que vai logo em logo verificar isso, que é a Polícia Militar ambiental. Entendemos. No caso das denúncias, dos acompanhamentos de denúncias que a senhora falou, que a comissão faz, né? Como é feito esse acompanhamento? Vocês acompanham todos os procedimentos? A comissão, ela atua representando alguma das partes? Depende. Isso depende da situação que as pessoas nos procuram para acompanhar. Às vezes já chegam já com o processo pronto, a gente acompanha o processo, a gente verifica por que está demorando, a celeridade, o que está acontecendo, entendeu? Uhum. Às vezes, se for preciso fazer uma arbitragem, a gente faz entre as partes, entendeu? Para agilizar no judiciário, fazer esse acompanhamento. E tudo depende do caso concreto, depende de quem vai levar para a gente. Às vezes a gente pode ajuizar a denúncia também, mas é o advogado particular, caso a parte queira, né? Porque também tem a parte ambiental do Ministério Público, que também serve como representante desses animais também. Uhum. Tem algum trabalho que a comissão, na defesa dos animais, não possa fazer e que aí realmente precise ser algo muito específico? Normalmente eles digam para eles, olha, tem um cachorro abandonado, vem pegar aqui. Não é competência da Comissão do Meio Ambiente, da Defesa do Animal fazer isso, né? Isso já é uma coisa de solidariedade humana, né? Ou tem que acionar a polícia militar, ou ir no local lá da prefeitura que, quando eles recolhem esses animais de rua que estão abandonados, eles recolhem lá e fazem o tratamento e anunciam para adoção. Tem os órgãos competentes para isso. Às vezes as pessoas não sabem, mas a prefeitura ela faz serviço de recolher esses animais abandonados e fazer o tratamento e colocar para adoção. O público, eles fazem umas reportagens, umas propaganda. No próprio site da prefeitura eles fazem isso. Uhum. Olha, é uma coisa que a gente já precisa, né? Sim, fazer esse acompanhamento. Apoio. Talvez a falta de conhecimento da população não sabe que tem esse apoio. Uhum. Às vezes tem boa vontade, mas não tem condições financeiras para cuidar do animal, que é um gasto muito grande. Aí pede apoio, que a prefeitura dá todo o tratamento de vacina, tudo. Aí, se tiver ação, procura as ONGs, se pode fazer um evento para arrecadar, para conseguir alimentos, essas coisas. Uhum. Doutora, encerrando já, começando finalizando o nosso episódio de agora, qual o recado que a senhora dá para nós, tutores de pet, que precisamos ter mais atenção em relação aos nossos animais? Qual o recado que a senhora dá para nós que temos os animais, que queremos ajudar animais, principalmente, para nós que temos essa boa vontade? Como a gente pode ajudar nesses casos de animais abandonados e até mesmo ficar de olho em relação ao direito e as questões relativas aos nossos pets? Isso, é o cuidado diário, veterinário, alimentação, é o passeio diário, não deixar o cachorro, o animal amarrado. Eu sou totalmente contra deixar o animal amarrado, porque ele fica altamente estressado. Eu sou contra, tem que deixar o animal solto. Saber fazer aquela educação que tem, o dono do pet também tem que fazer essa parte da instrução do cachorro, que ele entende sim a parte da educação do cachorro, que é a adestração, né? Tem que fazer essa adestração. E quanto aos cachorros alheios, procurar fazer orientação aos donos dos pets, assim, do teu próximo, teu amigo, teu vizinho, olha, o cachorro tá assim, tá bem, o que tá acontecendo e tal, entendeu? Assim, com jeitinho para não gerar briga, entendeu? Dar as orientações, no caso, se eles também de animal abandonado, acionar as autoridades competentes para fazer o recolhimento dos animais e fazer o tratamento para adoção. E se quiser ficar como lá temporário, buscar ajuda das ONGs para fazer esses eventos para agariar a ração, entendeu? A prefeitura para pegar as vacinas. Tem apoio, falta a população saber desse apoio que tem. Uhum. E quanto à legislação, se achar que falta uma legislação, buscar os políticos também para ajudar nessa situação, entendeu? Por exemplo, tem o órgão da ZIPAG, que tem uma área de ação social que eles podem disponibilizar recursos públicos para ONGs, para tutores de pet que cuidam às vezes não é nem pessoa jurídica, é pessoa física, que às vezes tem um quintal lá e recolhe o cachorrinho e cuida, não tem condições financeiras, pode
tentar conseguir junto aos órgãos públicos esse recurso público para cuidar dos pets, aos tutores. Inclusive, em Minas Gerais, tem um político lá que ele fez um SUS, um hospital de SUS só para cachorro de rua. E recebe o atendimento médico desses cachorros. Inclusive, ele repassa até recursos públicos nas emendas dele para quem cuida, que são tutores, ONGs, para cuidar dos animais. Muito interessante essa informação. Olha, a gente já tem que ficar de olho, né? Inclusive, eu já até pedi para alguns políticos aqui do Pará e de Santarém um mini SUS para cá, para Santarém, para atender esses cachorros de rua e também para interceder junto aos políticos para pedir recurso também para dar recurso financeiro para esses tutores, pessoas físicas e jurídicas que cuidam de animais. Nós tínhamos algum atendimento móvel, não tinha um tempo. É o Castamóvel, né? Que eles fazem esse Castamóvel e levam as vacinas nos bairros. A prefeitura que faz isso por bairro, né? Eles ainda fazem de vez em quando. Em Belém também é feito esse tipo de procedimento. Das vacinas, tudinho eles fazem. Só que a pessoa tem que ficar atenta. Olha, em tal bairro vai ter as vacinas e tal. Eles anunciam no meio de comunicação. Agora tem uns cachorros de rua que não tem dono mesmo. Como é que fica? Aí é isso que é o problema, entendeu? Aí a atuação do vizinho, de quem vê, de quem não vê, das ONGs, o trabalho da prefeitura é um trabalho assim, conjunto, não dá para colocar, olha, isso é trabalho da ONG, isso é trabalho da prefeitura. Acho que todo mundo tem que agir. Você está vendo um cachorro maltratado, está passando mal, passando fome, você tem que agir. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui com a gente hoje. Estamos à disposição. Com certeza, tenho certeza que vamos lhe chamar mais vezes. Muito obrigada. E obrigada também a você que assistiu aqui com a gente esse episódio do nosso podcast. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira, não se esqueça, às 19 horas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.